Esta é uma apresentação do software Orsar, desenvolvido pela Allsoft Informática Limitada. Módulos de compras, financeiro e estoque. Faço um acesso ao sistema. A minha obra já está pronta. Eu acesso a parte de gestão e vamos começar pelo módulo de compras. Aqui no módulo de compras, nós já temos um contador automático para os pedidos. Então você deixa o número do pedido que o sistema vai apresentar e você tem a opção de buscar insumos para o seu pedido diretamente no orçamento ou diretamente da tabela de elementares. No meu caso, vou puxar um item do orçamento. Então eu clico aqui no item orçados por item. Lembrando que nós temos também a opção de orçados acumulados, onde ele apresenta a quantidade dos materiais acumulados. Vamos fazer a compra por item. Então eu quero solicitar aqui um aço no meu pedido. Dou um clique duplo. Aparece já a data do pedido. Centro de custo. Vou colocar aqui um material de aplicação para a obra. E detalhes do item elementar. Então vou acrescentar aqui apenas uma linha. Detalhes. Lembrando que nós temos já a quantidade orçada, o que já foi planejada, requisitada, pedida e comprada. E aqui a quantidade que nós iremos solicitar. Então, dos 700 eu quero fazer um pedido de 300 unidades, 300 quilos desse item. Dou OK. Posso continuar filtrando. Tem uma opção também para que eu busque o item. Digito a palavra, clique em orçados por item, já achou o item de argamassa dentro do meu orçamento. Então, dou clique duplo. Mais uma vez eu informo o centro de custo. Posso informar aqui alguma observação e a quantidade solicitada. Minha próxima janela é a janela de cotação, onde eu vou repetir o número do pedido. Dou Tab até chegar no campo fornecedor. Chegando no fornecedor, eu tenho uma janelinha de consulta aos fornecedores. Então eu vou cotar aqui no primeiro fornecedor. Ele automaticamente já aparece o primeiro material com o valor orçado, para que você possa ter um comparativo na hora de colocar os preços. Então aqui eu vou cotar esse material a R$ 2,70. Prazo de entrega em dias. Quantidade de parcelas dessa compra. E a forma de pagamento. Botei 2 parcelas, 30 e 60 dias. Dou OK. Automaticamente ele continua no mesmo fornecedor e muda para o segundo material, que é a argamassa. Então vamos cotar aqui a 250. O mesmo prazo de entrega e OK. A cotação está completa, porque eram 2 materiais, então o sistema me pergunta se eu quero cotar para um novo fornecedor. Eu dou sim, e eu tenho também umas opções para colocar o frete, desconto e imposto por fornecedor. Isso pode ser informado percentualmente ou em valor. Por exemplo, fornecedor 1, ele me cobrou R$ 25,00 de frete, mas me deu um desconto de 3% e não houve cobrança de imposto. Dou OK. Novamente o sistema começa tudo de novo. Fornecedor em branco. Eu posso buscar aqui, eu quero o fornecedor que tenha o número 2 na descrição. Então eu clico aqui. Ele já localiza o fornecedor 2. Mais uma vez, eu vou colocar valores. Nesse fornecedor eu vou colocar tudo acima do preço unitário, né? Eu botei R$ 2,74, estou colocando a R$ 2,85. Vamos ver como vai ficar isso na nossa cotação. Então, entrou aqui, vamos botar aqui a R$ 270. E OK novamente. Mais uma vez, eu tenho a opção no fornecedor de colocar frete, desconto e imposto. Vamos fazer o contrário agora. Ele vai me cobrar 5% do frete e vai me dar um desconto de R$ 18,00. OK. Vamos agora ao terceiro fornecedor.
fornecedor 3, vamos botar aqui a 2,48, prazo de entrega em dias 1, parcelas 2, forma de pagamento 30/60. Ok. Segundo material, vamos botar 2,23, 223, mesma forma de pagamento. Deseja para outro fornecedor? Não. E vamos visualizar agora a nossa cotação. Lembrando que eu cotei com 3 fornecedores e alguns valores ficaram acima do valor orçado. Você observa aqui que na sua ordem de compra ele vai ter um parâmetro da última compra, que ainda está zerado, porque nós não efetuamos nenhuma compra desse material, e nós temos o parâmetro do orçado, que está aqui abaixo. Então, os valores que estão marcados em vermelho são valores que ultrapassaram o valor orçado. 2,74, 2,85. Nesse caso aqui, 2,49, 249, 250, 270. Então, no fornecedor 3 é o que me apresenta os melhores preços. Inclusive, os melhores preços ficam grifados logo abaixo. Então, esta aqui é a melhor cotação. Então, vamos aprovar o fornecedor 3. Vou para a próxima tela, seleção de cotação. Já dou uma entrada com o número da ordem de compra. E vou aprovar o fornecedor 3. Está aqui a listagem dos dois materiais, aço e argamassa. Basta eu clicar aqui na seleção. Então, clico nesse item. Confirmo o vencimento para 16/8. Está aqui o vencimento. Caso eu queira alterar a primeira parcela, eu tenho a liberdade de fazer a alteração aqui. Então, confirmo o vencimento e agora aprovar o segundo material, que é a argamassa. Aprovado. Eu entro na minha ordem de compra. Caso uma pessoa queira analisar esse pedido antes de aprovar, basta dar um clique duplo. Ele vai abrir uma cotação. Já sinaliza aqui o fornecedor com o menor preço, que foi o fornecedor escolhido por mim. E basta eu dar um clique aqui em ordem. Acabamos de aprovar a ordem de compra. Vamos visualizá-la. Ordem número 2. Clico na prévia. Ele me pergunta se eu quero a impressão somente da observação. Eu vou responder que não. Aumento aqui o tamanho da tela. Então, está aqui os nossos dois itens. Quantidade, preço unitário, total. Comprado dia 17, será entregue na obra dia 18. Forma de pagamento, vencimento da primeira parcela, vencimento da segunda parcela, local de entrega, quem emitiu e quem aprovou para assinaturas. Lembrando que esta ordem de compra ela pode ser gerada para arquivo PDF, ou no Word, ou no Excel, e você envia diretamente para o seu fornecedor ou para a sua obra, para o local de destino do material. Então, finalizando a ordem de compra, eu já tinha deixado marcado aqui a opção de gerar financeiro automático. O que aconteceu? Essa ordem de compra ela foi para o meu módulo financeiro, já com as previsões de pagamento para esse fornecedor 3. Apenas demonstrando aqui que nós temos como consultar todas as ordens de compra, dependendo dos seus status, pedidos, cotações. E eu tenho também uma tela de emissão com vários relatórios gerenciais da ordem de compra. Então, fechando aqui a parte de compras, vamos para o módulo financeiro. Como eu estou com a minha senha mestre, o programa já abre uma tela de autorização e conciliação, justamente para que eu autorize pagamentos para serem efetivados. Eu tenho a opção de autorizar um a um, ou eu posso clicar em autoriza previsto, que ele autoriza todos os pagamentos previstos. Lembrando que autorizar não significa pagar, ele está apenas autorizado a fazer a efetivação do pagamento. Então chegamos no módulo financeiro, eu tenho aqui o lançamento de pagamentos e tenho o lançamento de recebimentos. Vamos ver aqui primeiro um pagamento previsto por data. Está aqui a nossa ordem de compra número 2 com a parcela 1. Vamos efetivá-la. Eu puxo a parcela com um clique duplo. Ele já me aparece todo o movimento previsto. Vem no efetivado. Como eu estou efetivando antes da data, no dia 16/8, falta um mês ainda para essa data, ele está perguntando se eu confirmo a efetivação de um pagamento posterior. Então, vou confirmar. Já aparece o valor. Entro com um número de documento. Por exemplo, eu paguei aqui com um cheque. Você pode identificar.
987. E qual foi a fonte? Banco Itaú. Por enquanto o cheque não será conciliado. Eu dou OK. Nosso pagamento já saiu da previsão e agora está na efetivação. Nós temos já um pagamento efetivado. Caso seja necessário, é também possível incluir recebimentos, onde você vai puxar diretamente da tabela um cliente, vai entrar com o número de documento, número de parcelas, data desse documento, valor previsto, será recebido à vista, dias para a primeira parcela, lança aqui o meu centro de custo, vou botar aqui como se fosse um aluguel de andaime, e dou OK. O que acontece? Nosso recebimento, ele entra para uma previsão para o dia 18/7. Quando você receber efetivamente esse valor, você vai puxar com um clique duplo, vai acertar a data de efetivação, se for possível, valor, e você pode identificar aqui, por exemplo, como transferência para conta corrente. E foi para a nossa conta do banco aqui. Então vamos dar OK. O recebimento já foi efetivado. Então temos consultas aqui, pagamentos, recebimentos, previstos, efetivados, recebimento também previstos e efetivados, e uma tela com N relatórios que você pode tirar por data de documento, por data de previsão. Por exemplo, vamos tirar aqui um relatório de pagamentos previstos dessa obra ou consolidadas. É possível também consolidar as obras, tá? E temos também um filtro para ordenar por obras. Então você pode tirar um pagamento previsto do dia 1º/8/2013. Vamos deixar aqui em branco para ele tirar até o fim. Então nós temos esses pagamentos previstos ainda. Lembrando que esse relatório nós já deixamos um campo para que uma pessoa assine ou autorize aquele pagamento. Nós temos ainda relatórios consolidados, com pagamentos e recebimentos, fluxo de caixa, uma série de grupamentos ordenados por centro de custo, por obras, por receita, cruzamentos como obra e centro de custo obras, rateio de obras, autorização de pagamento, recibo, nota fiscal e relatório das notas. Então, sistema completo para a área financeira. Por último, vamos dar entrada aqui no nosso estoque. Eu tenho vários tipos de movimentação no estoque, como entrada, saída, acerto de entrada, devolução de material. E eu vou fazer uma entrada pela minha ordem de compra. Como eu busco? Clico no filtro aqui de ordem de compra. Chegou o meu material aqui, que é o aço, quantidade 300. Caso o fornecedor não tenha entregue a quantidade total, você pode colocar a quantidade parcial aqui, nesse campo, e ficaria um saldo para dar uma próxima entrada futura. Documento externo, caso exista uma nota fiscal de transferência ou nota fiscal do fornecedor, é possível também cadastrá-la. Ok, vamos puxar o segundo material. Observe que o primeiro item já sumiu, só tem agora aqui quantidade para argamassa, com a mesma nota fiscal e ok. Eu tenho uma tela de consulta, onde eu vejo a gestão dos insumos ou o relatório de movimentos. De entrada, saída não tem nenhuma, só temos algumas entradas. E eu posso também emitir todo esse relatório, com o movimento de entradas e saídas, ou somente entradas, ou acertos, ou devoluções. Você tem os status aqui do movimento para poder escolher, e uma série de agrupamentos, elementar por data, data por elementar, por documento. É só escolher o tipo de relatório que mais te agradar. Então, vamos fazer um relatório simples aqui, somente com as minhas entradas. Então, eu entrei com a quantidade 10 de argamassa e a quantidade 300 de aço. Esse é o nosso relatório de entrada do estoque. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação da parte de gestão do software Orsar.